Obrigado, Senhor, por mais essa caminhada, a oportunidade de chegarmos até aqui, pelas nossas necessidades sendo aplacadas a cada dia. Quanto maior o conhecimento, melhor fica a estrada, e que possamos levar para a nossa família, para dentro de nossas casas, nossos lares, aos nossos irmãos vizinhos, nossos parentes, um pouco de luz a cada dia. E que o amor do nosso Senhor Jesus Cristo nos acompanhe sempre. Que assim seja. Que assim seja. Boa noite a nós, novamente. Que a chuva abençoada que veio não nos atrapalhou, né? Que nós possamos seguir sempre nesse nosso aprendizado. A Karine vai começar a nossa palestra de hoje. Convites da vida. É o nosso tema. Vamos lá. O Criador, no seu infinito mistério de amor, oferece às criaturas permanentes convites para que não se distanciem do objetivo providencial para o qual foram criadas. Periodicamente, mensageiros divinos são encarregados de revelar aos homens as verdades eternas. Primeiro, os profetas que anunciaram as bases da moral cristã através da crença de um Deus único. Depois, o Cristo, ensinando e exemplificando a todos os que se dispusessem a seguir com ele o roteiro divino, único que conduz o ser para sua destinação gloriosa. Mais tarde, quando o homem estava mais esclarecido e amadurecido pelas experiências, Jesus retorna para reforçar e ampliar o seu convite através da fé raciocinada, para que o homem viva o seu exemplo de amor, da caridade e da fraternidade, concretizando a promessa do Consolador prometido. Após o Consolador, os convites se multiplicam de variados modos, pelo exército de servidores do Cristo encarregados de reavivar as lições do Evangelho Redentor nos corações dos homens. O próprio Cristo segue trabalhando para que as ovelhas do seu rebanho não se percam nos caminhos dos enganos, facilidades e ilusões terrenas. Acima de todos, Deus continua pelo seu pensamento, sustentando a harmonia e provendo recursos para que todos os seres vivam com utilidade e sentido. Deus nos fez imagem e semelhança. Jesus Cristo, na terra, como homem, nossa imagem e semelhança, ou nós a imagem e semelhança dele. Então, partindo desse princípio, somos irmãos de Cristo e filhos de Deus. Cristo teve uma caminhada como homem até os 33 anos. Tem um vácuo na história que a gente não sabe, que ele estudou, que ele aprendeu, que ele teve um ofício de carpinteiro, ele aprendeu com José, que era seu pai, mas ele teve o estudo do que ele veio fazer aqui na terra. Ele teve que aprender para transmitir. A gente tem a imagem clara de Jesus na cruz, e é como a gente lembra sempre que eu vou fazer uma oração, me vem a imagem dele na cruz. Segunda-feira, quando a Karine, terça, né, quando me mandou a mensagem, eu sei que foi logo no início, no começo da semana a respeito do tema, ela me mandou o tema para dizer assim, Manuel, o que tu acha desse tema? E eu tinha, segunda para terça, na madrugada, eu perdi o sono às 1h20 da manhã. E eu perdi o sono com Cristo na cruz. E comentei com a Karine sobre isso. Que Ele não quer mais que a gente enxergue Ele na cruz. Porque
a mensagem que foi passada na época em que ele ficou na cruz era necessária para aquela época. Era uma mensagem de entender que ele veio para aquilo, que ele veio, nos ensinou e que precisou da vida dele para que a gente entendesse isso. E o texto que a Karine comentou agora tem tudo a ver com isso. O que a Karine leu nos induz a pensar realmente que a cada época a gente está recebendo informações novas a respeito do amor de Cristo. E aí se fala muito, né, que Cristo vai voltar, que Cristo voltou, que Cristo vai chegar e tal. E a gente já tem a noção aonde está Cristo? Se ele já chegou, se ele não chegou? Nós aqui, alguém sabe de Cristo? Ninguém? Exatamente. Cristo sempre esteve aqui. Ele sempre esteve com a gente. Ele sempre esteve dentro de nós. Se Cristo sempre esteve dentro de nós, e nós, até chegar aonde nós chegamos, fizemos o que fizemos, é porque Ele nos deu a oportunidade de viver. Ele nos dá a oportunidade de fazermos o que nós quisermos dentro da vida. Ah, mas é certo eu ir no baile? É certo eu viajar? É certo eu comprar casa? É certo, tudo é certo. Isso é viver. É esse o nosso processo de entendimento. Como é que eu vivo? Aí entra outra questão. Eu sigo Cristo comigo? Eu quero Ele comigo? Ou eu quero o outro comigo? Porque aí diz assim, e ele existe? O outro existe? E aonde que ele está? Ele também está dentro. Pela permissão. Pela permissão da minha vida, eu recebo quem vai ficar dentro de mim. Ou eu quero Cristo, ou eu quero outro. Se eu vou transmitir amor, que foi o que nós falamos hoje no estudo, ou eu vou transmitir ódio. De que lado eu vou? Para quem que eu quero comigo? E aí se diz assim, tá, e aí, o que tu faz de errado? É ele? Não. Ele é o que está dentro de mim. O que eu faço de errado são os outros que acompanham ele. Que vão me induzir, que vão fazer com que eu pense, que eu vá chegar naquele caminho. E como é que funciona o lado de Cristo? O lado de viver essa vida junto a Cristo? É o lado da espiritualidade boa, que vai falar, que vai conversar comigo, que vai me dar um sonho bom, que vai fazer com que as pessoas que necessitam de mim cheguem até mim, que nós comentamos hoje no estudo também a respeito disso. Eu vou me tornar melhor porque, e aí foi no estudo que a gente leu, né? Quanto mais eu tenho, mais eu recebo. O que é isso? Quanto mais eu tenho, mais eu recebo. Quanto mais amor eu tiver para dar, mais amor eu vou receber. Porque eu vou distribuir o meu amor para várias pessoas e várias pessoas vão me devolver esse amor. Então eu vou receber muito mais do que eu estou dando. Né? Quando a gente ajuda o necessitado, é a mesma coisa. Aí a pessoa, não tem condições. Eu já vi gente humilde, pobre, ajudando outros. Porque a condição não está no bem que tu tem. Tu não precisa dar 1 quilo de feijão, tu pode dar uma xícara de feijão. Dividir. O ombro amigo, um abraço. Às vezes um abraço, tu dá muito mais para aquela pessoa, que a necessidade da pessoa é tão grande, tu pode fazer com que uma pessoa desista do suicídio por um abraço. E o viver que se fala, que a gente comenta aqui dos caminhos da vida, são as possibilidades que a gente tem. Nós
nós aqui no centro, quando a gente começa o estudo e a gente está dentro do centro, o nosso melhoramento se dá dentro da vida que eu continuo levando. Eu não abandonei nada do que eu fazia. Tem coisas que isso aqui não serve mais para mim, beleza. Mas a minha vida normal, de acordar no horário que eu acordo, tomar meu chimarrão, fazer meu churrasco, tomar um vinho, tudo é igual. O que melhora nessa minha caminhada de vida? Eu estou muito mais calmo hoje. Eu raciocino muito mais hoje. Coisa que eu não fazia antes. A minha vida, eu não tenho problema de saúde, graças a Deus. Por quê? Porque eu não carrego uma tristeza. Eu não consigo mais, se eu tive mágoa uma vez, eu aprendi a não ter mais mágoa. Eu abandonei. É um processo difícil, uma caminhada difícil. A gente tem que estar todos os dias se policiando a respeito das palavras. A gente tem que estar, às vezes, tem que fechar os ouvidos completamente. Aquilo está ali falando no teu ouvido, um negócio ali assim, tu está aqui, ó, olhando um passarinho cantar. Tá? Porque esse é o processo de chegar ao caminho esse que Jesus quer da gente. Essa caminhada, gente, caminhos da vida, eu sempre penso assim, né? Como a gente entende o processo espiritual, né? Por quê? O processo espiritual, ele determina hoje quem nós somos, tá? Nem sempre o que acontece na minha vida eu posso alegar processo espiritual. Até acho que muitas vezes não é. Acho que muitas vezes sou eu mesmo comigo mesmo. E hoje eu comentei no estudo também a respeito de como é bom não culpar o outro por quem eu sou, né? Eu consegui fazer essa reversão na minha vida numa conversa simples com uma pessoa que me mostrou um negócio, eu falando um negócio, eu contando uma história, e a pessoa me disse, não, mas isso é tu. E me veio um filme assim da minha vida e realmente era eu. Então tudo que aconteceu na minha vida até hoje foi porque eu fiz lá atrás, ou aceitando o que me era imposto, ou negando. Então sempre fui eu. Sempre fui eu. Ninguém fez nada de ruim para mim. Usaram a permissão que eu dei. Se eu me calei no momento e aquele usou para isso, foi porque eu me calei. Eu não levantei nenhuma bandeira. E a gente está sempre colocando para os outros uma situação que é da nossa vida. E sempre é da nossa vida. E sempre é individual. E como é que eu quero a minha vida? Eu quero a minha vida com alegria. Porque lá em cima, quando a gente for, tem alegria. Lá tem baile. Tem baile. Tem reuniões. Tem estudo. Tem tudo que nós temos aqui, lá tem. Tem jardim, não tem jardim? Tem. Não vai plantar tuas flores lá? É assim que é. Aí a gente tem uma ideia de que, como é que vai ser? Lá vai ser a continuação disso que nós estamos vivendo aqui. Exatamente, porque tu vai chegar na continuação. Se tu é fumante, tu chega lá, tu vai ser tratado para te perder o vício. Não é que eles vão te dizer assim, a partir de hoje tu não fuma mais. Tu vai para um hospital, vai ser tratado. Se tu é um alcoólatra, a mesma coisa. Um drogado, a mesma coisa. Então é igual. Nós não podemos ter medo nenhum de fazer a travessia. Porque nós estamos aqui hoje para aprender a viver.
a ser mais feliz, mais alegre, mais tudo que é o Evangelho. Perder o orgulho. O orgulho é uma derrota para a gente. Uma pessoa orgulhosa não vence na vida. Não vence no sentido amplo da vida. Não é conquistar dinheiro. O orgulhoso perde família. O orgulhoso perde o amor de filho. O orgulhoso perde. E nós estamos aqui para seguir o caminho correto. O entendimento do caminho correto, não é para seguir, é o entendimento. Sempre que nós chegar aqui na segunda-feira, a nossa conversa é de entendimento. Aqui ninguém é dono da verdade. E viver essa oportunidade que a gente tem de estar aqui na Terra, com as pessoas que a gente convive, é muito bom. Quando tu consegue aprender o que a outra pessoa pode transmitir, de bom e de ruim. Porque a gente aprende muito do que o outro faz de errado. É só nós ter a consciência de que é dessa maneira que a nossa evolução vai se transformar. Até para ir para o outro planeta, né? Hoje eu e a Eliane nós estávamos conversando a respeito da onde a gente vai. Eu acredito que eu vou voltar. Porque eu não fiz tanta coisa para ir para o outro melhor. E também não fiz tanta coisa para ir para o outro que... Então eu acho que eu estou em cima do muro dessa história. E eu acho que é isso, gente. Eu não sei o meu processo daqui até o final, né? Mas é um processo demorado, é um processo devagar. A gente estuda, a gente se melhora como ser humano, né? E o retorno é muito bom. O retorno é muito maior do que a gente espera. Eu tenho recebido muito mais do que antes que eu não tinha essa entrega, vamos dizer assim. Vou continuar. Só colocando um pouquinho que o Ronaldo falou sobre a questão de ver Jesus na cruz, e foi uma coisa que nós comentamos na última sexta-feira, né, Ronaldo, que ver Jesus na cruz, para mim, pelo menos, transmite sofrimento, né? Então eu acho que isso não é isso que Jesus quer. Que a gente queira seguir uma vida de sofrimento porque Jesus sofreu e desencarnou, enfim, daquela maneira. O sofrimento foi necessário naquele tempo para mexer com aquela população que estava... Isso, com a consciência das pessoas que estavam para aprendizado. Eu disse que é uma coisinha que eu gostaria de falar, que você não falou, Então, eu não vejo mais como sofrimento o que Jesus passou. Foi algo para nos incentivar a enxergar o ensinamento dele, mas não como sofrimento. Então, a gente não pode ver uma vida que seja, eu vou viver no sofrimento porque a vida de Jesus foi assim. Porque ele passou por aquele período e passou por tudo aquilo. Então, não é vida, a nossa vida não é sofrimento. Sim, bem colocado. Eu não tinha falado exatamente. E uma segunda questão em cima disso também é que quando ele ressuscitou, ele nos mostrou que ele estava junto a nós, né? Ele ressuscitar 3 dias depois, ele diz assim, eu estou com vocês de novo, eu não abandonei ninguém, né? Porque o que passou por aquele processo foi o corpo físico dele. Claro. Então, que aqui para nós, né, digamos, é uma, não sei se seria essa a colocação, mas é uma moeda que a gente tem o nosso corpo físico, e naquele momento foi o que foi cobrado de Jesus, digamos assim, e ele entregou o corpo físico. Ele poderia estar naquele momento abalado totalmente, mas o corpo físico dele, porque o espiritual ele tinha certeza de tudo que ele estava passando e todo o ensinamento que ficaria. E tanto é que 2023 anos depois, a gente ainda fala sobre Jesus, passa os ensinamentos dele. E embora, digamos, a gente não passe totalmente o que está escrito nos livros ou na Bíblia, mas a gente sabe que se tu seguir
amor, no caminho do amor, tu vai estar totalmente vinculado aos ensinamentos de Jesus. Então, não é sofrimento. Jesus não quis passar por sofrimento. Vou continuar aqui para depois. A reencarnação é um grande e precioso chamamento à regeneração. Em cada evento da nossa vida, poderemos encontrar preciosos convites ao crescimento espiritual. A dor e a dificuldade do outro que nos busca, na esperança de compreensão e apoio, é um precioso convite à prática da caridade e do amor ao próximo. As aflições e angústias da alma são meios para demonstrar o nosso distanciamento de Deus, que em algum momento descumprimos deveres ou nos afastamos do nosso projeto de vida na matéria. Um problema que se revela momentaneamente insolúvel é um convite à confiança em Deus, que enviará no momento oportuno os recursos para solucioná-lo. É oportunidade para compreendermos que estamos subordinados às leis soberanas e que necessitamos nos submeter à vontade divina. O companheiro de difícil convivência é possibilidade para aprender a paciência e a tolerância. O erro e a queda que presenciamos são alertas a mostrar o caminho que não devemos seguir. As enfermidades são convites para avaliar o modo como estamos conduzindo a vida, principalmente como estamos cuidando do corpo físico, instrumento de elevação do espírito. O vazio existencial é um sinal de que precisamos urgentemente utilizar melhor os talentos que a vida nos deu, a inteligência, o conhecimento e todos os recursos que dispomos nesse mundo. Quando nos sentimos solitários, é um forte indicativo de que precisamos sair de nós e ir ao encontro do outro. É a solidariedade chamando-nos para, através do cuidado para com o outro, estejamos curando a nós mesmos. Muitos fenômenos da natureza são recursos que a providência divina se utiliza para que a humanidade progrida mais rapidamente. Quando não percebemos os meios que diariamente a vida nos chama como recurso extremo, as grandes calamidades são também chamamentos divinos. Um livro, uma mensagem ou uma simples palavra são todos convites à reflexão. Esse texto também é um singelo convite para que o leitor atento poderá utilizar para pensar sobre sua trajetória terrena. Eu agora li essa parte parágrafo que eu li antes aqui, que diz assim, que a dor e a dificuldade do outro que nos busca, na esperança de compreensão e apoio, é precioso convite à prática da caridade e do amor ao próximo. E aí, hoje à tarde, eu lendo e estudando algumas coisas, e veio, já que nós íamos falar sobre Jesus, né? Veio sobre a parte da vida sacra, quando Jesus estava carregando a cruz no Calvário. Ou sofrendo, enfim, passando por tudo o que Jesus passou, e no cansaço físico, já que ele estava, um dos soldados, né, chamou uma pessoa que estava ali assistindo, dentre tantas pessoas que estavam vendo a passagem de Jesus naquela trajetória que ele fez, chamou uma pessoa para carregar a cruz para Jesus. E eu, lendo sobre isso, procurei algumas coisas e não é uma pessoa assim que teve grande relevância na Bíblia, nas passagens que foram feitas sobre a história de Jesus. Não foi muito difundida essa história. Não foi uma pessoa que se destacou, assim, que falaram muito, que os apóstolos contaram essa história. Então, o que eu vi sobre isso? Que naquele momento, aquela pessoa que foi utilizada, que chamaram para terminar de carregar ou auxiliar Jesus, porque não está claro isso, se ele auxiliou Jesus carregando a cruz ou se ele carregou sozinho a cruz, mas ele fez isso, ele auxiliou, essa pessoa auxiliou.
auxiliou, mas ela não teve, não teve um destaque, não foi uma pessoa assim que precisou destacar, ver fulano, foi auxílio, que foi o que levou, o que auxiliou. Então, no nosso dia a dia, quando a gente ajuda as pessoas para ser reconhecido, porque quem auxiliou Jesus não teve um reconhecimento assim, não foi reconhecido totalmente. Então, quando nós fizemos algo por alguém, nós fizemos por reconhecimento, para ter algo em troca, ou nós fizemos isso por amor ao próximo, por auxiliar o próximo. Então, quando alguém está necessitando, não custa nada a gente auxiliar só no amor, porque naquele momento tu tem mais recursos, digamos assim, não materiais, mas recursos emocionais para auxiliar outra pessoa. Tu consegue discernir as coisas diferente do que quem está passando pela dificuldade. Então a gente sempre tem que procurar auxiliar o nosso irmão sem precisar ter reconhecimento, sem querer algo em troca. Outra coisa também, Jesus quer que cada um de nós tenha força e energia para dominar o nosso instinto de raiva, de revolta, que foi um pouco que o Ronaldo colocou. Nós precisamos a cada dia nos controlar, ter força, porque é isso que é a nossa base da nossa evolução espiritual. Saber controlar esse nosso instinto que nós temos, um instinto mais primitivo, de revolta, de raiva com as coisas que nos acontecem. Então, é um passo de cada vez, é um dia de cada vez. E nós precisamos nos controlar a cada dia que passa. Precisamos transformar essa raiva, transformar essa revolta em amor, em caridade ao próximo, em reconhecimento do que o outro precisa. Saber identificar também que os outros, estar mais à disposição das outras pessoas, saber ouvir os outros. Mas sem esperar nada em troca, sem esperar que eu vou ajudar o fulano, porque quando eu chegar lá no mundo espiritual eu vou ser reconhecido por isso. Não, ajudar pelo simples fato de ajudar. Fala muito dos trabalhadores da última hora, os trabalhadores da parábola, que já foi exposta aqui algumas vezes, não por nós, mas pelos outros palestrantes que vêm aqui. Os trabalhadores da última hora são aqueles que vêm voluntariamente. São todos nós que estamos aqui hoje, que estamos querendo aprender. Então, eu vou pelo simples fato de querer me melhorar, de buscar um melhoramento e de poder auxiliar o outro. De poder passar alguma coisa também para o outro. Porque quando eu estou aprendendo aqui dentro, eu também, além do amor, além do auxílio emocional, além do auxílio também espiritual, que eu acho também que a gente faz um pouco disso, é eu me melhorar, mas eu não esperar que eu tenha algum retorno daquilo. Eu ajudar o outro, é eu passar um pouco do que eu sei para o outro. Porque às vezes as pessoas não têm nem noção, assim, elas não sabem, não sei se elas, acho que também não pensam da onde vem e o porquê que vem para cá, o que veio fazer aqui. Então eu acho que quando a gente sabe um pouquinho, quando a gente lê alguma coisa, a gente também tem essa capacidade de auxiliar a outra pessoa dessa maneira, passar um pouquinho do que a gente sabe para o outro. Quando a gente eu e o Ronaldo, quando nós viemos aqui, a gente, embora a gente saiba um pouquinho, né, tentando aprender um pouco mais, a gente vem tentando passar um pouquinho do que a gente sabe para vocês, porque às vezes é um pouco mais fácil entender alguém falando aqui e tu conseguir, conseguir ficar com aquilo ali, tu conseguir memorizar um pouco daquilo, do que tu lendo. Então, cada um que vem aqui pode passar para alguém da sua família algum pouco do aprendizado que é recebido aqui. Então, vamos finalizar? Eu só queria colocar mais uma coisa, o seguinte. Todos nós
características de acertos e erros, todas. A gente paga o preço por errar as mesmas coisas e de acertar as mesmas coisas. Quando a gente fala em amor, em caridade, em benevolência, em respeito, todas essas coisas, todos nós é a mesma coisa. Porque o respeito para mim é o mesmo respeito para o outro. É a mesma coisa. E os erros é a mesma coisa também. Quando a gente deixa de ser humilde, quando a gente se torna prepotente, são as mesmas. A gente erra pelo mesmo motivo, todos, e a gente acerta pelo mesmo motivo. Então, isso quer dizer que não existe dificuldade do melhoramento. Existe a vontade. Mas entre nós aqui, eu não consigo fazer tal coisa por causa de... Não está tendo a vontade suficiente para fazer a transformação. Dói às vezes fazer a transformação. É dolorido, porque a gente abre mão, e eu falo muito sobre isso, né? Sobre uma cultura de vida que a gente aprendeu até agora. Porque a gente é ensinado dentro da casa da gente. E o Espiritismo vem de uma necessidade que faltou na outra religião. E muitas vezes a gente foi criado na outra religião. Então, o que nos faltou daquela religião? O entendimento. Porque não havia explicação, não havia conversa, não havia estudo. Havia uma determinação de que é dessa maneira e tu tem que seguir isso. E hoje eu lembrei de um outro fato, vou passar um pouquinho do tempo, porque lembrei de um outro fato hoje, que é, na Igreja Católica, o padre nos dava a absolvição dos pecados. Toda semana tu ia lá, né? E o padre te dava a absolvição. No Espiritismo, a nossa absolvição é direta. A expiação é essa que a gente passa a semana inteira. É direta. E não tem julgamento. Não tem cobrança. Naquela semana tu fez uma bobagem, na outra semana tu recupera. A análise é feita de uma maneira, a balança é muito justa na espiritualidade. Não existe temor. Viver aqui dentro, aonde a gente se coloca, não pode haver medo. Medo do erro e medo do acerto. Tudo é aprendizado. Tá bem, pessoal? Da minha parte. Vamos encerrar com o Pai Nosso, então. Pai Nosso, que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas,